Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votor. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje eu tenho dois convidados, dois amigos, que são filhos de um advogado que tem muita história em Votuporanga. Ana Teresa Fava e Ricardo Fava. Pode chamar você de TT, né? Chamar você de Ana Teresa eu não vou conseguir, ninguém sabe. Bom, obrigado por vocês terem vindo. Bom, TT, da onde que o doutor Ultimato Fava veio? Ele morava onde? Ele nasceu aonde? Como é que ele chegou em Votuporanga? Ele nasceu em Amparo, estado de São Paulo. E lá ele morou até os 5 anos de idade. Depois mudaram-se para São José do Rio Preto, onde ele fez o ginásio, naquela época, né? Que é o ensino fundamental. De São José do Rio Preto, ele foi fazer o ensino médio em Jaboticabal. E depois foi para o Rio de Janeiro fazer. Ah, então ele fez direito no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Escola Nacional de Direito. E aí ele veio para Votuporanga jovem. Jovem. No início da carreira foi em 1945 que ele veio para Nossa, Votuporanga. Votuporanga não tinha nem 10 anos de idade. Na fundação, na instalação da comarca ele veio. Depois que ele terminou o estudo dele no Rio de Janeiro, ele voltou para São José do Rio Preto como advogado e advogou por um tempo lá. Daí na instalação da comarca Votuporanga ele veio para cá. E como ele dizia, né, era uma oportunidade, estava começando, etc e tal. E daí ele veio para Votuporanga. Já era casado com minha mãe. Ah, isso que eu ia perguntar. Já era casado com minha mãe. Então sua mãe é de Rio Preto. Minha mãe é do Rio de Janeiro. Eles conheceram lá. Ah, se conheceram lá. Porque antes de vir para Rio Preto, eles moraram em São Paulo 2 anos, onde nasceu minha irmã mais velha, a Vera. Sei. Quando a Vera tinha, acho que mais ou menos uns 2 anos, que eles vieram para São José do Rio Preto. Então seu pai casou no Rio ou em São Paulo? Casou no Rio. Casou no Rio. Bom, o Ricardo está falando desse negócio de oportunidade, né? Eu converso com as pessoas e eles falam o seguinte, que quando o Votuporanga estava coberto do sertão, né? Que com lá pro sertão, e as pessoas falavam, né? Vamos para lá, porque é lá que tá o futuro, né? Então, quer dizer, o seu pai veio nessa também. Também, E ele veio para advogar aqui. Ele veio para advogar. Começar a fazer o nome aqui. Agora, acho que foi o Wilson Foz que me falou isso. Diz que nessa época os advogados ganharam muito dinheiro com demanda de terra, né? Sim. Teu pai fazia isso. Fazia também. Inclusive ele teve escritórios fora daqui, em Minas Gerais, aqui em Turana. Iturão, ele tinha escritório lá também, que ele mantinha escritório lá por causa dessa questão de terras aí. E atuou muito nessa área também, inclusive fora do estado de São Paulo. Né? As demandas que tinham fora daqui, ele sempre ia. Porque, não sei se você sabe, Votuporanga teve um problema sério, né? Uma grande parte da cidade pagou a terra 2 vezes, né? Porque eles compraram, aí a Theodorville, que era alemãs, aí eles perderam a guerra, né? E teve um juiz, acho que de Monte Aprazível, que confiscou, que aquilo lá era da Alemanha. Então isso, tudo que era da Alemanha foi confiscado. Então quem quisesse ficar com a terra Tinha que pagar de novo. tinha que pagar de novo. Eu não sabia disso. E aí que entravam os advogados, né? Os advogados entravam para fazer essa... Porque tinha muito grileiro também, né? Tinha muito... Título era uma coisa mais assim, né? Às vezes o cara nem título tinha, né? Não, vocês não sei como era. Dizendo coisa que eu também não sei. Às vezes, tinha as pessoas que tinham algum título, aí ele se preservava. Mas a maioria comprava com, sei lá, promissória, né? E aí ele... Bom, e o seu pai veio e montou escritório aqui em Votuporanga. E como é que foi? Ele contava para vocês como é que foi o início?
Porque o teu pai era uma pessoa muito de relacionamento fácil, né? Ele tinha uma... Como é que foi ali esse início dele aqui em Votuporanga? Eu acho que quando ele veio, assim, ele já tinha alguma experiência. Ele não era, né? Ele já era um cara... E meu pai era muito estudioso, né, cara? Ele era um cara que adorava a profissão, adorava a profissão. Uma paixão, né? Eu me lembro de uma vez aqui fazendo uma parte que eu... Aí um dia eu era garoto ainda, eu perguntei a ele, pai, você nunca quis ser juiz e tal? Ele, não, nunca quis ser juiz. A minha paixão é pela advocacia, por ser advogado. Nunca quis ser nada disso, promotor, juiz, não. Ele sempre quis ser. E tinha alguns aqui, o doutor Ultimato Fava, o doutor Otávio Viscardi também. Né? Eles queriam ser advogados. Exatamente. Doutor Roberto de Macão. O teu pai era muito de fazer júri e tal ou não? Ele fazia. E ele tinha uma, segundo consta, né, assim, ele tinha como se diz isso? Um discurso, uma presença, a oratória, assim, fantástica, né? Precisa ter, né? Fantástico. Acho que ele atuou como promotor também durante um tempo. Teve isso também, ele atuou assim, nomeado, não sei por que precisava e tal, teve isso também, é verdade. Porque aí a justiça te impõe, né, você... Não é uma coisa que você recusa com facilidade, não. Bom, e o teu pai sempre foi envolvido com política, né? Verdade. Sim. Ele sempre gostou. Sempre gostou. E a minha mãe que sofria, né? Sua mãe devia sofrer, né? Sofria. Não gostava, não. Porque geralmente as esposas de político, né? É muito difícil que tá junto, né? Mas assim, ó, ele era um cara que adorava política, mas ele fazia política porque, de novo, ele sempre ele queria participar de tudo na cidade, né? Então, eu nunca me esqueço uma vez que eu me lembro que quando começou a ter salário para vereadores, sim, ele já não foi mais, porque ele nunca teve salário como vereador. Ele dizia assim, isso é uma vergonha, porque isso é uma posição dele lá atrás, tá? Não é, isso é uma questão que, né, hoje é diferente, né? Mas até hoje se discute, e tem gente que defende e tem gente que não. Então, aí a posição dele era essa, que a vereança tem que ser executada por um indivíduo daquela comunidade que tem condições de fazer isso. Ele vai dar uma parcela sua de contribuição à sociedade da qual ele faz parte. Então, era isso. Então, ele não concordava com essa questão de vereador ganhar salário. E ele foi 4 vezes vereador, né? 4 vezes e 2 vezes presidente da Câmara, se não me engano. Né? E naquela época, a Câmara Municipal de Votuporanga dava um prazer. Porque... Lembra a época do maracujá e fubá? Não, porque nós tínhamos... Nem estou menosprezando as câmaras de agora, né? Não é nada disso. Mas naquela... Os representantes eram pessoas que tinham um discurso, né? Era o Vianinha, era o Dr. Gerosa, o Dr. Ultimato Fava, eram pessoas que tinham um debate que era gostoso de ver, né? Eu ia na Câmara, eu adorava ver, né? E ele... Não, porque eu me lembro, mesmo depois que ele deixou de ser vereador, ele ainda atuava, né? Mesmo nos bastidores, ele atuava. Você sabe que tem uma história, eu não sei como não sei se você vai se lembrar disso, agora me veio à cabeça, de que quando ele teve um infarto do miocárdio, uma vez, que teve uns 4 ou 5, né? E não morria de jeito nenhum. Aí, ele e o Dr. Jamilo eram muito amigos, né? E aí ele estava saindo, ele estava para ser candidato a prefeito. Ele era um candidato a prefeito, eu não sei o que, tá.
para ser candidato, né? E aí, com esse infarto, o Jamil disse, ele não pode mais, você tem que sair, ele não pode mexer com esse negócio de política, ele não vai poder fazer isso, etc e tal. Mas meu pai era muito difícil também, né? E não era qualquer infarto que tirava ele do rumo dele, não. E aí, você se acredita que o Jamil, a Vera me contou essa história, a nossa irmã mais velha, que o Jamil preparou uns papéis, conversou lá com os amigos, olha, não tem condição, ele não pode mexer com isso. E foram lá e ele assinou os documentos assim, não, fala, assina aí as coisas do hospital lá em casa, isso, ele na cama, lá já tinha ido pra cá, assina as coisas do hospital, ele assinou a desistência dele de tudo. O doutor Jamil enganou ele. Quer dizer, pro bem, né? Porque ele nunca foi candidato mesmo a prefeito, vice. Não. Eu acho que ele nem queria isso também, não, porque aí você tem que ter uma exclusividade, né, como prefeito, que ele não era coisa dele, entendeu? O negócio dele sempre foi ser advogado. É isso que eu falo, ele era apaixonado pela... Ser advogado, ter como é que chama? Os estagiários, para ele poder ensinar. Como eu gostava disso. Ensinar as pessoas. Você sabe quem gostava muito dele? O Abílio Fabiano. Sim. Sim, ele gostava muito do Abílio também. O Abílio era meio que um pupilo. O Abílio não era advogado, não estava estudando ainda, mas tinha que não sei aonde levar um documento. O doutor Timato Fava dava para o Abílio. O Abílio ia protocolar, sei lá, né? O Abílio disse que aprendeu muito com o doutor Timato Fava. E ele também teve uma vida social, ele foi do Rotary, né? Foi do Rotary, paixão pelo Rotary. Também. Muita paixão. Será que ele foi um dos fundadores do Rotary? Aqui sim. Foi. Ele foi governador do Rotary, do distrito, e representou na época o Rotary nosso no Canadá, no Japão, nos Estados Unidos, ele viajou bastante, né? Gostava muito de viajar também. E de tomar vinho. E tomar vinho rosso. Italiano. Vinho. Uma vez ele estava me explicando. Eu tomava vinho. Moleque, né? Aí ele estava me explicando como é que tinha que tomar vinho. O vinho tinha que descansar. Aí ele tinha um decantador, canto. Aí ele falava, você tinha que pôr o vinho lá, deixar o vinho respirar. Ele tinha toda uma... Sim. E como é que ele falava? O melhor do mundo. Esse tem o melhor vinho do mundo. E ele teve essa atividade, assim, ele não foi maçom, não é? Foi também. Foi também? Foi também. Foi. Nossa. Então ele tinha... Essa coisa da maçonaria, para mim, nunca tive lembrança, porque foi bem lá atrás, né? Naquela época era bem... Ninguém sabia. O Aderbal Galo disse que o pai dele foi um dos fundadores da maçonaria, tem uma loja maçônica, acho que em Jundiaí, com o nome dele, Sr. Aristides Galo. E disse que a família não sabia, assim, não tinha. Era bem... hoje é mais tranquilo. Não, hoje tem gente que tatua o símbolo da maçonaria, põe no símbolo do carro, né? Hoje a coisa ficou mais aberta. Mas a paixão dele mesmo era o Rotary. Nossa. Era o Rotary, Rotary Internacional. Porque ele gostava muito dessa coisa do conhecer lugares novos, fundar, né? Tanto que ele fundou 2 cidadezinhas aqui, né? No estado de São Paulo, né? Nirvana e não sei o que aconteceu em Mesópolis. Mesópolis foi para frente, não sei em Nirvana o que... Também não sei. Então meu pai gostava muito disso, sabe? Tudo que era novidade, ele queria saber o que é, como que é, por que é. Curioso. É uma curiosidade. Estudioso. Meu pai estudava Esperanto. Nossa. Meu pai foi estudioso de Esperanto. Tinha um cara aqui em Votuporanga que era o mestre de Esperanto. Ele embarcou também. Ele disse, olha, isso é uma proposta maravilhosa, porque é uma língua
Vai ser universal. Todo mundo vai dizer, vai falar essa língua. Então ele estudou muito Esperanto também. Era espírita, estudioso. É estudioso da palavra, né? Agora, uma coisa que eu me lembro da época do Rotary, quando veio a Carol, Sim, que estudava na nossa classe. isso. Eu tenho contato com ela. Tem até hoje. E elas vinham e Sempre ficavam em casa. Meu pai sempre Isso. gostou, né, e nós também. A TT foi também um tempo. Eu morei um ano lá pelo Rotary também. O Gustavo também, né? a gente sempre. O intercâmbio sempre foi. Então, esse era meu pai. Ele adorava essas coisas, adorava conhecer gente. Lá em Moab, né? Na terra do. Como é que ele chamava? Lá o. O Brett Turner. Não, o pai lá, o senhor lá. Ah, tá. É o. Enfim, ele era o pai de quem que ele era. Ah, meu Gustavo, meu irmão ficou lá nessa cidadezinha, na casa desse sujeito, Bob Norman. Bob Norman. É. E meu pai foi visitar uma vez lá nos Estados Unidos, o meu irmão lá na casa, e foi na casa lá desse Bob Norman. Eles ficaram tão amigos, mas tão amigos, ele e o Bob Norman. O Bob Norman ligava pra cá e chorava no telefone. Era uma... o primeiro que foi o Gustavo. Foi. Eu lembro que ele ficou lá uns 2 anos. Não, um ano. Um ano. Na bolsa, não. Posso Você foi também, Tete? Não. Não. Ela Como foi. bolsista, não. Ela foi passar uma temporada. Fui passar 2 meses lá nessa. Casa do Bob Norman. Do Bob Norman, Tava amigo que ficou. E como que é esse intercâmbio? Como é que funciona isso? Ou como é que funcionava? Não sei se Não sei como é hoje. Mas na tua época, como que era? Eu não me lembro mais também. Educação, não é? Você tinha que ter lá algumas prerrogativas e não me lembro mais como era, não. Mas você ia por tua conta. Sim, era tudo por tua conta. Não tinha. Você só tinha que. Você tinha uma bolsa. Não sei se você tinha uma bolsa. Não tinha, não. Você ficava em casa de. Se você não pagava. Você ficava em casa de pagava rotarianos, né? Anos. Ficava em casa de rotarianos. Vai despesa sua com passagem, com ida, com. Passagem, não sei. Também. Você que comprava. Hoje acho que não é assim. Hoje Eu acho que é diferente. Aí eu já não sei. Agora, é uma bela experiência, né? Muito, muito. Você, de repente, deixar um país, né, com uma cidade que você conhece, de repente você encontra uma outra cultura, né? É demais. Isso tem uma importância. Para mim foi fundamental. Até na minha vida profissional, assim. Isso me permitiu, em função do conhecimento da língua, me facilitou muito, por exemplo, o meu mestrado que eu fui fazer na Escócia. E tudo tem a ver com esse estudo que eu tive lá atrás, né? E é maravilhoso, né? Agora, você fica um ano lá. Você vem falando inglês? Tem. Depende muito. Tem pessoas cada um. Mais ou menos, mas assim, eu voltei tendo um bom inglês. E depois eu nunca mais parei de estudar inglês, porque depois eu fui fazer mestrado, depois da universidade. No meu trabalho, eu trabalhei a vida inteira com equipes de vários países, entendeu? Então eu sempre usei muito o inglês no trabalho, inclusive. Então, foi uma coisa que se originou nessa questão dessa bolsinha, de garoto ainda, né? Agora, o Ricardo, uma vez eu fui a trabalho no Canadá, era na indústria, na fábrica da Ford. Nós ficamos num hotel lá. Meu Deus do céu, primeiro dia que nós fomos tomar um café da manhã. E é tudo diferente. Sim. Você Choque, né? é um choque, tudo coisas gordurosas. Como é que foi quando... Porque você era garoto, você tinha o quê? 18, 19 anos? Não, eu tinha 16 anos. 16 anos. Como é que foi esse impacto seu com a comida? Eu vou te contar uma história interessante. Assim, em 2 etapas. A primeira, quando eu cheguei, eu fiz um voo de São Paulo a Miami e depois eu peguei o avião em Miami
e fui para Grand Rapids, que é uma cidade de Michigan, no estado de Michigan, que ficava a 45 minutos da cidade onde eu ia morar, que é onde eu morei, na verdade, chamada Greenville. E a minha família, com a qual eu me hospedei lá, foi me buscar no aeroporto de Grand Rapids. E eu cheguei lá no mês de janeiro. Michigan, em janeiro, é um frio absurdo, né? É muito frio. Você está na divisa ali com o Canadá, ali lá. Enfim. Aí eu nunca me esqueço que aí a gente vai, então vamos e tal, tá bom. E eu tava com um suéterzinho assim, com a camisa, um suéterzinho, e tava com uma jaquetona, que inclusive eu peguei do meu irmão, né? Porque nós não tínhamos jaqueta para ir enfrentar nada lá, ele já tinha uma, né? Então eu levei a dele. E aí fomos sair, eles pararam assim, olharam para mim, você não... Não, eu falei, o carro tá aí perto, né? Eu não tinha noção do que era aquele frio. Devia estar uns 10 abaixo de zero. Coisa feia. Lá chega 20 abaixo de zero, assim, né? No inverno. Meu Deus, cara. E era aquelas portas giratórias, que eu nunca tinha visto aquilo ainda também. A hora que eu saí, cara, eu saí fora, assim, aquilo fez um negócio assim, sabe? No frio. Eu levei um susto. Eu levei um susto tão grande que do jeito que eu saí, eu já voltei. Sim, pra dentro e eu botei a jaqueta e tal. Ele falou, tipo assim, eu te avisei. Aí a primeira refeição, você já deve ter ouvido falar, hoje todo mundo conhece, o tal do syrup, né? Que é aquele. É um tipo um mel que é estilo de uma árvore, da maple, né? Maple syrup. E aí, eu fomos comer aquilo, cara. Eu acho que foi no dia que eu cheguei lá, eles me pegaram na hora do almoço. E aí chegamos lá e foi esse negócio aí. Então eram as panquecas, aquelas panqueconas comeu. Aquilo com syrup, né? Cara, eu comi aquele troço. Passou mal. Eu não passei mal, mas aqui falei, meu Deus, eu vou morrer aqui, cara. Esses caras. Não, isso é um choque. Depois eu comecei a gostar e adorei lá na frente. Mas no primeiro dia... Não, inclusive essa viagem que eu fiz pela Ford. Aí, uma menina passou mal. Aí nós falamos com o diretor de comunicação, né? Pô, nem tava em 100 jornalistas. Pô, vê se o cara não faz um. Aí no outro dia, eles puseram uns queijinhos, uns pães, uns negocinhos. Porque era coisa frita, gordurosa, né? Porque... Logo de manhã, tá, né? Mas vamos voltar ao doutor Timóteo Fábio. Outra coisa que eu acho que ele tinha muito era esse negócio de... Por exemplo, ele teve bicho da seda, não teve? Tem. Plantou maracujá. Sim. Como é que era esse negócio dele? Esse negócio do bicho da seda era uma novidade na época. Era Curioso. É curiosidade. Ele era incansável. Ele não... Ver de perto o negócio funcionando. Sim. Sabe? Não, e o bicho da seda era um bom negócio. Sim. Acontece que o Japão não teve problema e parou de comprar. O Japão era o único comprador. Verdade. Inclusive foi lá Cedafio, né? no sítio do Gustavo. Hoje. Maracujá foi lá também, ou não? Foi. Também. E o maracujá também foi o teu pai que quis, não era o Gustavo, não. Era o teu pai. Não, era meu pai. Então, eu não sei se era por causa da política que tinha. Você lembra da política em Votuporanga? Tinha o caminhão, eles faziam... Você lembra disso? Um caminhão, lembro, um caminhão de maracujá, e o pessoal tomava maracujá e o outro servia fubá. Era o Onofre de Palma, que era o fubá, e o Luiz Dearo, que era o maracujá. Isso. Não, eu lembro, aniversário da cidade, puseram um caminhão, não sei se foi na Rua Amazonas, puseram um cano com torneira, e as pessoas iam lá, queriam tomar maracujá. Maracujá. Meu Deus. Aí deu... E agora o teu pai sempre gostou de experiências, de coisa nova, de... Aí tem conversa, hein? Conta uma, o que ele gosta assim?
Eu vou contar a história da grama, né? Do capim, da grama. Na época, eu era garoto, pequeno. Sim, eu devia ter uns 12 anos de idade, mais ou menos. Isso não faz muito tempo, né? Aí tava na moda essa questão a Guerra Fria lá para trás, a questão de guerra nuclear, né, e tal. Vai ter bomba atômica aí. O mundo vai acabar, né? Aliás, o mundo acabaria no ano 2000, né? É. Aí, um dia eu chego em casa e dou de cara com meu pai na mesa, sentado à mesa, com um prato grande assim, cheio de grama. Essa grama batatais que eu tinha lá, a gente tinha no quintal ali, né? Todo gramado, grama batatais. E ele temperando com azeite, salzinho, azeite. E a tua mãe via isso tudo? Nessa época ela já tinha falecido. Já tinha falecido, é. Mas era ele. Esse era meu pai. Mas pai, o que é isso que você tá fazendo? Ele, o quê? Ô pai, você tá comendo grama? Eu tô. Você é doido, pai? Eu doido por quê? O seu cavalo não come grama? A gente tinha um sítio aí, tem até hoje, né? Então eu tava na época de andar a cavalo. Então eu virava, mexia, ia lá no sítio, montava o cavalo e trazia aqui, dormia à noite. No dia seguinte eu levava pro sítio montado o cavalo e tal. Seu cavalo não come. Pai, mas é um cavalo. É sim, mas. Bom, eles falaram, olha, o povo vai passar fome, vai ter guerra nuclear. Então nós temos que nos preparar para isso. Eu estou vendo como é. Como é que é comer grama. Eu olhei aquilo e falei, meu pai, acho que é doido mesmo, né? Aí depois ele comeu o prato todinho de grama. Comeu? Comeu. Aí eu cheguei, assim, ele não estava com a cara muito satisfeita, não. Eu falei, e aí, pai? Como é que é comer grama? Ele falou, essa grama batatais aqui, acho que não é. Você come, mas não é fácil não, sabe? Talvez aquele capim gordura lá, acho que eu vou experimentar. Quer dizer, ele não dava o braço a torcer. Né? Não dá o braço torcendo. Ai, meu Deus do céu. E o teu pai também era um anti-tabagista, né? Ele Nossa odiava, né? Ele nunca fumou. Fumou. Fumou? Eu nunca ouvi fumando. Você não chegou a ver também, né? Ele fumou, mas ele parou cedo, assim, e fazia campanha contra o tabagismo. Né? Era uma Ele fez um carimbo. Foi lá no correio, pediu pro cara lá toda a correspondência sair daqui. Você... Carimbo. Não fume, né? Por favor. Não fume, por favor. Eu lembro desse carimbo. Todas as cartas dele, distribuía carimbo para todo mundo. E também ele destruía o cigarro dos outros. Isso. Picava. Ele pegava, né? Pedia o cigarro e picava assim. Aí a pessoa ficava olhando e falou, aí você precisa não fumar mais assim e tal. Você vai fumar uma mesmo. Não adiantava muito, né? E como que ele era assim em casa? Porque assim, eu me lembro do doutor Timato Fava, uma pessoa... Ele não era de ficar fazendo brincadeira e tal, mas era uma pessoa alegre, né? Eu nunca vi ele carrancudo e tal. E em casa, como que ele era? Bem enérgico. Muito enérgico. O Ricardo e o Gustavo, já pegamos ele numa fase... mais tranquila. Mas as minhas irmãs mas era mais muito velhas, as 4 mais velhas, nossa senhora, sofreram, hein? Que tinha que ter ordem. Aquela coisa assim, deixou uma toalha de banho caída no chão, perguntava quem que derrubou a toalha, quem que largou a toalha. Aí ficava, eu não fui, ele ia lá, batia nas 4. Entendeu? Essas coisas assim. Mas eu vejo assim que ele era enérgico, mas ele era tão bom pai que isso aí não, sabe, parece que a gente... Mas ele não era, ele não era de espancar, nem ele era um cara... Comigo foi bem tranquilo. Foi tranquilo mais ou menos, porque assim, meu pai era 50 anos mais velho que eu. Quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos. Então você imagina. E a mamãe o sétimo, 46, né?
Então eu era minha mãe achou que estava entrando na menopausa era eu. Então a diferença de idade era muito grande. Então eu tive alguns conflitos com ele quando eu criança, umas coisas que eu não entendia mais, né? E, cara, mas depois que eu passei a fase mais difícil da adolescência e tal, meu Deus, eu fiquei amigo do meu pai. Meu pai era um homem excepcional. Não, você Sou sabe, apaixonado do meu pai. você sabe que eu perguntei isso? Porque eu me lembro de ter ido na sua casa Ah, ele gostava que a Não. molecada fosse. várias vezes em festa. Eu lembro que quando nós terminamos o terceiro colegial, Ixi, como tinha festa. fizemos uma festa na sua casa, Não, era um lugar de fazer festa. né? E as brincadeiras? Então, as brincadeiras, Porque o Gustavo tinha aquele aquele Mac, tinha um nome. Mickey lá. Mac. Isso, Então, e o teu pai gostava disso? gostava. Gostava, ele adorava. Os meus primos do Rio de Janeiro, todas as férias da nossa casa era cheia. Cheia, adoravam vir pra Vinha cá. todo mundo pra cá. Minha mãe, carioca, fazia, mesa lá em casa era cheio, era farturenta, né? Eles vinham todos, e era moçada. 7 filhos, imagina. 7 filhos. Então, desde muito cedo já acostumou com a casa, né? Casa cheia. Eu sempre cheia. E como é que foi o doutor Timato Fava como fazendeiro? Porque ele teve propriedade aqui, teve lá no Pará, né? Como é que ele entrava nessa? Então, Era investimento? ele falava. Desbravar. Ele Sabe adorava uma lugar pessoa? novo, novidade. Então ele teve umas Imagina. terras no Pará. 50 anos atrás, uma fazenda lá no Pará. Né? Era Ele muito. tinha comprado essas terras bem antes, aí um dia ele resolveu. Aí tinha o Davi, né? Davi. Casado com a Elzinha, que adorava esse negócio de terra. Então ele ia com ele, e os dois iam de carro aqui do Fusca, montavam o Fusca, ia lá no Pará, rapaz, nessa fazenda lá. Umas estradas. Daquelas estradas bem ruins. Né? Aí aí comprou, esse Davi comprou um Jeep Toyota, aí era mais apropriado e tal. Eles iam de Toyota daquilo. Ele gostava muito de caminhada, né? Ele fazia caminhada, sim, É. todo dia, de manhã e à noite. Quando ninguém fazia caminhada em Votuporanga, ele É. fazia. Ele já fazia. Todo mundo queria dar carona pra ele. Aí quando ele ia para o Pará, isso é interessante. Quando ele ia para o Pará de carro, ele fazia, todo dia ele fazia o A caminhada. Davi parar lá na frente e esperar ele que ele ia caminhando na estrada. De tão metódico meu pai era. Ah, ele era metódico, sim. Muito metódico. Tinha horário para tudo, tinha que fazer assim, certinho. Era desse jeito. E lá no Pará ele tinha o que na fazenda? Gado. É, ele formou pasto e tinha gado. Sim. E aqui ele também teve. Também era gado, também ou não? Que eu não lembro. Ele teve gado, sim, naquela fazenda que ele teve. Você foi São Luís, né? que era perto de onde? Era. Em Andeara. Não sei, era pertinho aqui. Ele teve uma fazenda que ele tinha gado também. Mas não era um negócio assim. Ele não era um pecuarista. Não, Eu de lembrei jeito de nenhum. uma história que eu encontrei uma pessoa outro dia, a irmã do Zé Barriga, Certo. Sim, a Isabel, a Nenê. a Nenê. Ela olhou para mim e disse, Tetê, sabe o que eu não esqueço do seu pai? Seu pai pegava nós ali na frente, na rua, brincando, vamos, molecada, punha tudo dentro da perua dele e ia lá pro sítio. Aí minha mãe, os outros ficavam procurando, cadê? Ó, e teu pai nem aí. Não avisava ninguém. Catava a molecada, levava lá pro sítio, ficava um tempão lá, depois voltava. Gente, eu tinha paixão no teu pai. Porque era muito gostoso aquilo. Então, isso que eu falo. Será que ele se preocupava em, pelo menos por contar o número de meninos que ele Para não esquecer nenhum. Ela que me contou. Eu nem lembrava mais disso. É porque ele era vizinho ali, ela morava na rua General Osório, né? É. E Ela falou que tem muita saudade, que ela lembra sempre dessas. Ela falou, você sabe que eu tinha seu pai como meu pai, eu gostava muito dele. agora ele
Ele chegou a se aposentar, assim, cedo ou até no final da vida ele... Não, ele trabalhou aposentou, mas continuou trabalhando até morrer. É, Até morrer. Ele fazia assistência judiciária, né? É. E Ele fazia muita assistência judiciária. Ele falou, não. Aí ele teve assim, lógico. Ele tinha os horários, né? Mais regrados e tal. Né? trabalhava menos, mas nunca parou de trabalhar e falava pra gente. O homem não pode parar. Tem que trabalhar. E até o final foi ali na rua Santa Catarina, isso não digo ou não? Não, depois ele foi ter escritório com Roberto. o Roberto. Roberto Lins. Ele foi lá, depois que ele saiu da Santa Catarina, ele foi ali pro doutor Armando, né? Foi pro... Será que foi Não, direto? foi não, porque ele teve o Douglas Gianotti, meu amigo Douglas Gianotti, É, o Douglas foi... foi trabalhar com ele. É isso. Foi assim, a gente sempre foi muito, somos amigos até hoje, né? E o Douglas estava terminando a faculdade em Rio Preto, e falou para mim, ô Ricardo, será que você não consegue para mim o estágio do seu pai? Rapaz, isso foi maravilhoso, porque ele foi trabalhar com meu pai, lá, fazer estágio, etc. Tal, e por vários anos, né? E eu nunca me esqueço quando eu cheguei pro meu pai e disse, pai, e aí o meu amigo Douglas, ele disse para mim assim, excelente garoto, você sabe o que eu vou fazer com ele? O que eu queria ter feito com o filho meu, porque dos 7 filhos ninguém fez direito, cara. Entendeu? E foi uma relação dele com o Douglas maravilhosa, porque depois Como de pai e filho. pai e filho, e depois, quando meu pai às vezes adoecia, ficou doente, ou ele queria viajar, o Douglas cuidava das coisas dele, que fazia, às vezes, ia lá no fórum fazer tal, ajudou muito meu pai também, sabe? Então foi muito bonita a história ali da relação dos dois ali, foi muito bacana. Então Douglas Gianotti iniciou a vida junto com ele. Foi excelente. Ousado, né? Depois que ele foi pro Armando, o escritório com o Armando, Aí daí eu acho que Armando da Voclo? foi com ele. Assim, aí a dona Marlene, né, tinha um negócio Tinha de agência turismo, e ele tinha uma sala ali com ele. Mas nessa fase, eu acho que ele Já já... trabalhava menos. o negócio dele era ajudar, ele tinha essa questão da doação, né? De ter os pobres e tal. Porque o Armando, ele não exerceu muito tempo a Não, advocacia, não, né? não. Eu não Porque- tenho nem lembrança dele. Ele foi professor, diretor, Sempre professor, diretor, foi... Eu não sei se mas ele atuou junto com o papai como advogado? Eu não tenho essa Eu lembrança. não sei também. Não sei. Porque aí ele montou. Mas eram muito amigos também. Nossa, que paixão também. Os dois, né? Tanto o seu Armando quanto a dona Marlene. Uma amizade Um assim. carinho com ele muito, muito grande, muito bonito também. Tanto que o Douglas, eu me lembro que o Douglas convidou o papai para ir para o escritório dele, lembra? Ah, e aí ele não quis ir. Aí ele falou, ai, eu não posso fazer isso com o Armando. Entendeu? Porque era tipo assim, irmão, né? Aí, Quer dizer- e o Douglas já estava numa fase já de expansão, cresceu, né? Tá uma outra fase também, né? Não, e a relação do teu pai com o Douglas era muito mais, profissionalmente dizendo, né? Sim. Muito mais ver do que com o Armando, né? Mas tinha relação. Afetiva, pessoal também ali, né? A dona Maria adorava a dona Marlene, nossa. A dona Marlene sempre foi muito carinhosa com ele, sempre muito bacana. O teu pai morreu do quê? Como é que foi a... Ele teve um infarto, o último infarto, foi um infarto né? também. Só que aí ele não morreu em decorrência do infarto na hora, não foi um infarto fulminante, né? Ele teve vários, né? Aí ele já 3 horas, né? Ele tinha quantos anos? 82. E ele sabia, viu? Que ele ia morrer com 82. É? Ele tinha falado... E falou muitas vezes para mim. Não, mas ele se despediu ó, Em dezembro. na virada do ano novo, a gente estava a família toda reunida, ele sempre fazia um discurso lá. Ah, é? Ele não podia deixar ninguém discurso. E ele fez lá, e se despediu, falou, olha, esse deve ser o último ano novo que a gente passa junto, aí minhas irmãs ficavam, cala,
Aí para com isso. Ah, fique tranquilo. Ele acreditava nisso, né? Na questão, ele tinha uma coisa que ele ia encontrar com a minha mãe, né? Depois que falecesse, ele ia encontrar com a minha mãe. Foi quantos anos que ele ficou viúvo? Ficou. Eu tinha 8 anos de idade. Você tinha 8 anos? Quando minha mãe faleceu, eu tinha 7 para 8 anos de idade. Minha mãe faleceu em 1972. Olha lá, ó, 64, 72, 8 anos. Eu tinha. Aí o teu pai veio falecer em 1900. Ó, meu pai estava... 2000. Não, Meu pai 99? faleceu em 1997. 97. Ele não conseguia. Verdade, 97. Ele ficou muitos anos viúvo. E Mas conseguiu, é isso que é interessante, né? Porque todo mundo fala, quando a mãe morre, a família desmancha, né? ele Cada um conseguiu. meu pai manteve a gente unido até o fim. Nós somos unidos até hoje, Né? entendeu? Ele ficou, o Ricardo com 8, eu com 15 e o Gustavo 17. A Elzinha mudou para nossa casa para terminar de criar os 3, né? A E Elzinha era era casado. Casado com o Davi. casado com o Davi. E ela mudou para lá. E meu pai continuou sempre ali, sabe? Fazendo o que tinha que fazer. Manteve. Ele sentiu muito desde a morte dela. Ele sentiu muito. Ah, ele ficou um ano, mais 2 ou menos. anos praticamente sem trabalhar. É. Se desgostou do Davi. Foi muito difícil para ele. Muito difícil para ele. Ele se apegou. Foi. Então ele foi um pai Ah, que conseguiu. Nossa. manter a união até o fim. Ele, meu pai, ele foi um pai que, assim, todos os filhos, tudo a gente conversava com ele. Ele era um cara da gente perguntar, pai, o que você acha disso, o que você acha daquilo, que vai fazer todo mundo. O dia que meu pai morreu, eu estava em Palmas, né? Eu mudei para lá. E quando eu tive a notícia que ele havia falecido, eu nunca me esqueço do sentimento. Eu tive um sentimento, assim, de que o chão sumiu debaixo dos meus pés, cara. E eu já um homem casado com filho já. Né? Mas ele representava uma aroeira para É porque a gente, você se agarrar. tudo que a gente fazia, queria fazer, eu queria comprar um negócio, eu queria... Tudo ia perguntar, pai, o que você acha disso? Pai, o que você acha daquilo? Você entendeu? E ele sempre era muito ponderado, cara. Ele era A demais. Estela, por exemplo, Ele sempre te escutava é, e entrava no assunto com todo o empenho dele, sabe? Para te orientar. Muito bacana. a Estela morava em São Paulo e a Estela, algumas vezes lá, trocou apartamento, né? Acho que umas 2, 3 vezes e tal. E a última vez que ela foi fazer troca, comprar outro tal, meu pai já não estava mais. Aí eu lembro como se fosse hoje, ela falou assim, tô me sentindo tão desamparada. Porque meu pai pegava o ônibus e ia para lá para ler se o contrato estava tudo Sim. ok, tava tudo... Não, pode comprar que esse aqui tá certo. Entendeu? E ela falou, gente, eu não sei fazer nada. E você sabe uma coisa que me despertou no teu pai? Eu, muito amigo do Gustavo, a gente até... O teu pai vinha falar de política com a gente, mas como se ele estivesse falando com os caciques, sabe? Olha, porque não sei Não, o quê. então, Ele tinha isso. ele sempre tratava você como Não era um moleque, leite, não. Era sério. Porque vocês já também, apesar de jovens, também já estavam ali envolvidos com Sim, a gente estava envolvido, né? A gente estava envolvido com a política, mas eram todos uns É. iniciantes, né? Uns tal. Aí o teu pai vinha, pegava eu, Gustavo, olha, o negócio é o seguinte, vocês não fizeram não sei o quê, pai, papá. A política, ele dava um panorama da política no momento, sabe? E eu ficava assim, né? Porque o meu pai conversava muito de política comigo, mas era diferente, sabe? Ô Zé, você sabe o que eu acho muito interessante, assim, uma coisa que meu pai tinha?
ele foi um homem, assim, que ele evoluiu, ele não ficou parado no tempo, né? Então, por exemplo, tanto ele conversava com uma criança, um jovenzinho de 15 anos, um de 20, não é assim? Tanto que o Ricardo, essa diferença tão grande de idade do Ricardo, foi tranquilo. Eu tinha conversas com meu pai assim, Então. maravilhosas, cara. A gente entrava numa conversa assim. Na época eu morei na Escócia lá, e ele foi me visitar, né? Então, e meu primeiro filho nasceu lá. E ele foi me visitar, meu filho não tinha nascido, ali ela estava grávida, né? E então, como eu sabia que ele ia me visitar, uns 6 meses antes eu comecei a comprar vinho. Porque como a gente não tinha muita grana, assim, para comprar um monte de vinho, então a gente comprava lá um no mês, outro no mês seguinte, às vezes 2 garrafas. Eu sei que ele ficou 2 semanas comigo lá. Depois ele foi para outros países lá da Europa. A Vera, minha irmã mais velha, os dois viajaram uma viagem com 12 destinos. Eu nunca me esqueço que ele escreveu um livreto também a respeito disso. E eu sei que quando ele chegou, eu tinha Uma adega. eu tinha 15 garrafas de vinho. Vinho sul-africano, italiano, francês, etc e tal, né? Era para ser um por dia, né? Eu sei que daí nós fomos lá, porque meu pai era vinho italiano, para ele era tudo, né? Ele foi lá comprar uns 3 ou 4 garrafas de vinho italiano. E era eu e ele lá na cozinha, num apartamentinho meu lá. Tomando vinho, comendo queijo. Aqueles queijo porcaria, aqueles queijo francês, aquelas porcaria que tinha. Baratinho, né? Isso era barato. E a gente tomando vinho. E minha irmã brava lá na sala. E de vez em quando ela vinha, me dava um beliscão. Você para que ele não pode beber desse tanto. Não, amor, calma, é só uma garrafinha de vinho. Aí era 1, 2 por final de tarde. Por noite. Ele tomava vinho todo dia? Não. Não, ele teve uma fase da vida que era bastante, assim. Era bastante. Ó, lá em casa a gente começou a tomar vinho na mamadeira, rapaz. Nós tava sangria. Fazia sangria. Fazia sangria. No domingo, a gente era molequinho, me lembro. O refrigerante era sangria. A sangria é o Vinha água com açúcar. com açúcar, né? Um pouquinho de açúcar. É um refresco de vinho. Você sabia que isso era muito comum na Roma antiga? As mulheres. As mulheres não tomavam vinho. Elas tomavam essas... Daí que veio os vinhos adamados, né? Os vinhos mais doces, né? Entendeu? O vinho mais doce, o vinho suave, né? Meu pai chamava de vinho adamado. É o vinho para as damas. É daí, Adamadas, damas. São vinhos mais doces, né? Mais tranquilo. O Zé, e o macarrão? Que macarrão? Que ele amava macarrão e fazia um macarrão. É mesmo? Ele fazia a massa. Ele fazia? Muito bem feita. Agora é o seguinte, hein? Você precisa ver como é que ficava a cozinha quando ele resolve fazer isso. Macarrão. Farinha pra todo lado. Ele não era um exímio cozinheiro. Não, ele cozinhava. Era o macarrão. Só que aí uma vez ele combinou com a minha mãe. Porque ela falava assim, mas você, Mato, que ela chamava ele de Mato, você tem que ter macarrão, tem que ter macarrão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer macarrão para você todo dia, no almoço da janta. Quero ver se você não vai enjoar. Vamos fazer um trato, 6 meses. Ela fez? Ela fez 6 meses, ele não enjoou, ela enjoou de fazer. Ela enjoou de fazer, ele não enjoou de comer. Você acredita nisso? Vocês têm descendência italiana? Sim. É italiano, né? A mãe dele veio, né? Os mãe pais. O pai e a mãe. Pai André. Vieram pra cá. Então tá bom. Gente, estamos chegando ao final. Estamos já na reta final. E eu queria agradecer. Doutor de Mato Farão, uma pessoa muito querida. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom demais, é sempre muito bom falar dele. Eu não deixo de pensar nele. Nosso grande amor. Né? O cara, a gente. Que bom, né? Isso é uma benção, né? Você ter uma diferença dessa. Você sabe que existem algumas pessoas
que são unanimidade, né? Você não vê nego muito... O doutor Timóteo Fava foi um desses, né? Que eu nunca vi ninguém... Ele teve uns afetos políticos, ele era muito bravo, um homem muito não sei o que e tal. Só que ele era um cara que ele brigava com você aqui, etc e tal, e bababá, ele virava daqui a pouco, ele não... A briga que ele tinha com os amigos dele, com o Gerosa, com o Jamilo. Não, doutor Salgado. Doutor Salgado escrevia aquela coluna Luz e Sombra e a Lanterna. E de vez em quando ele cutucava o doutor Timóteo Fava. Aí você via os dois lá na cabana, conversando, né? Quer dizer, era uma coisa... Uma coisa que foi bacana também do meu pai, que eu acho muito, muito bacana, ele foi colaborador do Diário aqui muitos anos, que ele tinha ele escrevia uma E da Folha de São Paulo também. E da Folha de São Paulo. Não, do Estado. Estadão. O Estadão, a Folha não, o Estadão. Só que quando ele escreveu pro Diário era Vanguarda. Era Vanguarda. Aliás, se os Camargo estiverem vendo isso aqui, por que tiraram o nome de Vanguarda? Eu chamo até, como eu fiquei muitos anos fora daqui, para mim ainda é Vanguarda. Mas o Danilo teve aqui, ele deu uma explicação mais ou menos aí e tal, mas não me convenceu. Eu acho Vanguarda brilhante, um nome maravilhoso. Né? A Vanguarda, olha que Vanguarda. Que coisa. Você está na frente, né? Mas... Aliás, o seu Nelson Camargo era muito amigo dele. Não, o Nelson Camargo era... eles eram irmãos, viu? E carne. Mas é isso, muito obrigado aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Os espectadores gostam da conversa. Essas conversas sempre é bom, todo mundo gosta dessas conversas. Bem, assim nós terminamos mais um Baú de Voltor. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos no próximo sábado com mais um convidado. Até a semana que vem. Muito obrigado.